90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que abrangia todo o Grande ABC e que hoje abrange ainda Santo André e Mauá. E nós estamos recebendo com muita alegria o nosso amigo Cícero Martinha, que até outro dia foi presidente do sindicato, hoje é vice-presidente e está dando lugar ao seu sucessor, o vice-presidente anterior, o Sapão, que vai conversar com a gente. Martinha, que fantástico, né? Sindicato chegar a 90 anos. O que existe de 90 anos hoje no ABC? São poucas entidades e os metalúrgicos estão aí firmes. Pois é, Ademir. Uma satisfação, primeiro, muito grande estar aqui falando com vocês, falando com todas as pessoas que estarão nos assistindo. Eu tenho dito muitas vezes, quando a gente fala do aniversário do nosso sindicato, né, com muita alegria, de que poucas entidades, né, nós temos aqui na região do ABC e até no Brasil, no estado de São Paulo, né, que pode comemorar 90 anos de existência. Então isso é um motivo para nós de satisfação, de alegria. E isso a gente tem que voltar na história para dizer a pessoa que eu conheci, que foi o primeiro presidente do sindicato, que foi o Marcos Andreotti, companheiro combativo, um companheiro, sabe, de uma alma, né, sindicalista Boníssima, né? Extraordinária, um ser humano fantástico, né? Que veio a falecer na década de 80, né? Um operário lutador, assim, não tinha patrimônio praticamente nenhum. Lembro-me que ele dizia, quando esteve aqui na Vila Guiomar, aqui, aquelas casinhas que passou por dentro do sindicato, fazer os sorteios, etc. Ele foi sorteado em uma, e aí quando ele viu que tinha muita gente, né, querendo a casa, ele abriu mão da dele e ficou, inclusive faleceu até sem ter uma casa para morar. Então, dessas pessoas, né, que a gente se inspirou, né, nas novas gerações que vieram naquele momento, na década de 70 e 80, a inspiração do que deveria ser um presidente de sindicato, né? E aí depois na história a gente fomos decorrendo com outros presidentes, com Benedito Marcílio, né, que teve uma história também fantástica, está vivo até hoje, graças a Deus. Marcílio, né? E que foi 13 anos presidente do sindicato e foi eleito deputado federal em 78, quando naquele momento a bancada de deputados federais tinha apenas 2 operários, que era ele, aqui representando o ABC, e o Aurélio Pérez, que era da Zona Sul, e parece de São Paulo, né? Que foi eleito também no antigo MDB. Benedito Marcílio. Quando o Tijolinho falou dos 90 anos, eu fiquei em dúvida. Eu falei, é muito tempo, não acredito. É de 33, aí, é 90 anos. Aí eu fui procurar um livro que o Filadélfio me passou, da Ana Valim, da jornalista Ana Valim, 50 anos. 50 anos. Esse livro foi lançado há 40 anos, 40 Martinha. anos. Não está acontecendo muito rápido tudo? O tempo passa muito rápido. Hein? Nossa, olha aqui, ó, 50 anos de luta, 33, 83, estamos em 23. Pois é. O que mudou nesse período todo, Martinha? Aí vale lembrar, Ademir, que a gente estava retomando o sindicato, né? Nosso sindicato ficou de 80 a 82 sob intervenção, exatamente 2 anos, 17 de abril de 80 até 17 de abril de 82. O sindicato ficou na mão do Ministério do Trabalho, de interventores aí colocados pelas empresas, Pirelli, Moles, GE. Então foi uma luta muito dura para a gente retomar. Foi 2 anos de luta muito ferrenha para a gente retomar o sindicato, a votação eleito pelos trabalhadores, etc., que o Miguel Rupp encabeçou a chapa naquele momento, uma chapa apoiada pelo Marcílio, pelo deputado Marcílio, pelo Cicotti, do Buquerque e vários outros companheiros, né, que naquele momento... Miguel Guilhem, Filadélfio Braz. Isso. E fomos apoiados também pelo... Aí São Bernardo já tinha saído da intervenção, apoiado pelo Lula também, Jair Meneghelli, né, que também... Sim. Nós tínhamos até os 3, né, a chapa 3, apoiada por Benedito Marcílio, Cicotti e Lula. Olha só, aí não tinha jeito, né? E foi um massacre. Eles mesmo com o apoio das empresas, tá? O Valmiliano estava começando, né? O Valmiliano naquele primeiro mandato foi tesoureiro do sindicato. Tesoureiro, né? Era da Pirelli, né? Funcionário da Pirelli, um grande companheiro também, teve participação muito importante. Miguel Rupp, o Rubens Alves também. Miguel Rupp, isso mesmo. E aí a gente... na sua pergunta, propriamente, o que mudou? Olha, eu comecei a trabalhar em 67, fiz Senai em 68, 69 até 72,
Quer dizer, naquela época ainda era muito manual o trabalho. A gente nunca imaginava que um ferramenteiro, eu fui fazer ajustagem mecânica para ser ferramenteiro, a gente nunca imaginava que ia perder a importância de um ferramenteiro, não acreditava nessa tecnologia que poderia acontecer. E isso vai ao longo do tempo, e lembro-me que depois a gente no sindicato, na década de 80, nós tivemos um contato muito grande com algumas entidades da Europa, né, que já estavam num avanço tecnológico muito grande, muito forte. A CFDT francesa, tivemos cursos e vários intercâmbios com as empresas, com as entidades sindicais alemãs também, né? E também da Itália, né? Com a TGL, a TISD, a UIL, mas a CUT tinha mais essa aproximação com a TGL, inclusive na época nós fomos aprendendo, entendendo. Naquele momento a gente brigava muito mais pelo salário, pela necessidade emergencial, momentânea, né? E eles diziam para a gente, não basta só isso, é importante que vocês pensem, a tecnologia vem para ficar e vocês precisam estar preparados para enfrentar as novas tecnologias, novas formas de gerenciamento, e que nós só fomos entender na hora que a água chegou no pescoço. Então mudou muito, né? Porque se a gente for voltar então um pouco na história, né, na época do ferreiro, a importância do ferreiro, né, que você botava lá a peça no fogo para bater, né, modelar as peças, e o que é dentro das fábricas hoje, naquele momento, nossa, você estava numa fábrica, era uma sujeira, não tinha corredor, a peça no meio. Hoje não, hoje tem até caixinha para colocar bituca de cigarro, essas coisas tudo, com areia, as coisas tudo. Parece um escritório, né? Parece um escritório, pintar, os chãos passam tinta no chão, os corredores. Então houve uma transformação, uma mudança em que a gente, enquanto sindicalista, também fez parte dessas mudanças, né? Os acidentes de trabalho, que aconteceu assim assustadoramente, ninguém tomava conhecimento, o Ministério do Trabalho não funcionava de verdade, as fiscalizações. Então foram assim, coisas importantes que nós fomos também entendendo, a parte também de orientação da saúde. Nós tínhamos muitos grandes médicos sanitaristas e com especialização nessa área, né, do trabalho, que nos ajudaram muito na década de 80, tanto São Bernardo, Santo André, Campinas, aqui também de Osasco, o pessoal de Osasco tinha um trabalho muito bom nessa área, então nós melhoramos muito essa condição também do local de trabalho. Porque às vezes o trabalhador ficava na cabeça, não, fica doente, acidente, aí você vai ter lá um pecúlio, uma ajuda e tal, ou você vai receber uma insalubridade, você trocava saúde por dinheiro. Nós mudamos esse pensamento, nós falamos, não, o nosso refrão chegou na porta da fábrica e falava, não, você é contratado para vender sua força de trabalho e não a sua saúde. Nós temos que garantir qualidade dentro da fábrica para você não se acidentar. Você entrou com suas duas mãos, suas duas pernas, braços, ouvidos, olhos, para você, né, ter a sua vida digna, não digna do ponto de vista de dizer que a pessoa que tem um problema, não sei, mas assim, você não perder aquilo porque você está vendendo sua força de trabalho, né? Você não está vendendo sua saúde. Então, foi uma conscientização muito difícil de fazer, mas tivemos êxito mesmo, né, nesse aspecto. E o outro lado, né, quer dizer, hoje, quantos operários, no auge do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, o número de trabalhadores, e essa diminuição preocupa, não? Sim, preocupa. E nós tivemos toda essa preocupação, que a gente também é baseado, como eu disse, na questão... Quantos chegou o máximo de Nós chegamos aqui, sindicalizados? Santo André, Mauá, Ribeirão Preto, Rio Grande da Serra, o número de trabalhadores na década de 80, nós chegamos, lembro bem, 79, 80, a 65 mil trabalhadores. 65 mil. E 2023? Hoje nós estamos com de 8 a 10 mil nas duas cidades, Santo André e Mauá. Se juntar Ribeirão e Rio Grande da Serra, que hoje pertence a São Bernardo, deve dar 12, 14 mil. Quer dizer, no máximo. E aí, o sindicato, como se virou? Então, nós precisamos, um dia eu lembro-me que eu estava fazendo uma assembleia na COFAP, quando só a COFAP tinha 12 mil trabalhadores. Olha, que hoje tem 12 mil, né? A COFAP. A COFAP. E a gente tinha um estudo de dentro da empresa, a gente conseguiu captar lá informações do pessoal da área técnica, eles tinham um estudo que o que a COFAP produzia, né, de amortecedores, fundidos, etc., de anéis, naquele momento, eles poderiam, com 12 mil trabalhadores, poderiam, com 4 mil trabalhadores, construir aquele mesmo volume de produto. Esse estudo eles já tinham lá técnico. E a gente até discutimos isso com os trabalhadores falaram, não, poxa, mas não estão pensando agora, né? Que não sabendo a situação agora.
Mas hoje, se você pegar as empresas que estão aqui, que está lá em Lavras e em outros setores, não é nada mais que isso para produzir o dobro do que eles produziam naquela época, né? Então, esse é um problema que afetou, logicamente, todo o movimento sindical. E por isso que quando a gente lá atrás, na década de 80, já discutíamos, né, essa possibilidade, a gente já discutia também que nós precisaríamos trabalhar menos, então, né, ter que diminuir a jornada de trabalho, que há décadas não se alteravam. Então nós fizemos uma grande luta na década de 80, que tivemos isso já em 85, numa greve geral no estado de São Paulo, de metalúrgico, em abril, que a gente conseguiu reduzir para 44, 45, algumas empresas até menos, né, e que veio consagrar na Constituinte 44 horas semanais para todos os trabalhadores do Brasil. Certo. Então a gente já também tinha essa preocupação, a gente sabia que isso daí por si só não daria conta, mas era um passo importante, que a gente teria que ter mais tempo para estudar, para lazer, para viver com a família, etc. Então essa era a nossa campanha. Nós recebemos a visita do historiador norte-americano John French, que faz um trabalho maravilhoso nessa área sindical. Tem livros, inclusive. Tem livros. E ele falou, eu falei, que pergunta você faria para o Martinha e para o Sapão? Ele pensou, falou, qual é o futuro do metalúrgico, né? O ofício do metalúrgico? Existe assim algum estudo? Daqui 10 anos, como será o trabalhador metalúrgico do ABC? Você sabe, assim, no passado, muitas vezes, a gente chegou a pensar nisso, mas a gente imaginava que essa mudança seria mais lenta, né? Isso era todos, era no Brasil, fora do Brasil, mas a tecnologia ela avançou de uma forma tal, né, que, para você ter uma ideia, né, se a gente voltar no tempo, na década de 80, quando começou a aparecer telefone assim, celular no Japão, que parece que tinha nos carros, a gente imaginava aquilo ali uma coisa do outro mundo, né? De outro universo. Nunca vai chegar aqui, né? Né? E hoje só o Ademir que não tem celular. Só o Ademir Médici que não tem celular. E acho que o Lula também parece que não tem. Não tem, né? Então, você vê como avançou muito. Então, lógico que esse é um pensamento nosso, houve já uma mudança, uma transformação muito grande. Para você ter uma ideia, na época, década de 80, 70, você tinha numa máquina, você tinha um preparador da máquina, você tinha o operador da máquina e você tinha um inspetor de qualidade. Hoje um operário faz todos os 3 trabalhos. E sem você contar as novas formas de gerenciamento, as ilhas de produção, o sistema Kanban, CCQ, o Just in Time, que mudou a forma de gerenciamento. Hoje você não tem praticamente chefe. Em muitos setores, o chefe é ele mesmo, responsável pelas tarefas, enfim. E se você pegar, por exemplo, um trabalho que era feito de ferramentaria, que era feito manual, se você é um artífice ali para fazer aquele tipo de trabalho, hoje você tem máquinas que fazem aquilo melhor. Não existe mais o ferramenteiro? Existe para dispositivos, para outros tipos de ferramental e às vezes assim para fazer um ajuste de uma ferramenta ou às vezes fazer uma manutenção da ferramenta. É diferente. Mas né? Para construir a ferramenta nova, hoje você faz praticamente com outro sistema. Entidades como o Senai têm trabalhado, têm preparado o metalúrgico do futuro? Eu acredito que eles não têm o mesmo ênfase que tinha na década de 60, 70, né? Porque acho que eles precisam menos desses profissionais qualificados, então, né, quer dizer, perde-se um pouco a pujança, né, desse treinamento, né? Eles têm hoje também treinamento de robótica, hoje também a parte teórica, né, que eles investem na matemática específica para a área de produção, etc., né? Os instrumentos de medida, etc. Mas não tem mais aquela mesma pegada, né, que a gente podia dizer assim, que tinha naquela época. Você estava falando antes, né? Você lembrou o Valdenísio Petroli, quando você falou, não, os metalúrgicos é o sindicato mais antigo. Ele falou, não, então a construção civil, né? Quer dizer, realmente, eu estava verificando, até no livro da Ana Valim, em outros trabalhos, dia 23 de setembro de 33, fundava-se os metalúrgicos de Santo André, o sindicato. Mas em 17 de janeiro já estava registrado os marceneiros de São Bernardo, que hoje é a construção civil. Esses 90 anos é uma data redonda, setembro, nós estamos em junho, tem um tempo pela frente. Vocês estão pensando em fazer uma festa, uma confraternização, lembrar esses 90 anos, lembrar aqueles que antecederam vocês
Andreotti, Gillen, Filadélfia, sim. eles falavam que o Lula da década de 40 era o Euclides Savieto. Você devia conhecer Ademir Euclides Savieto, que foi o nosso líder. Lembrar desse pessoal, Lembrar né? desse pessoal. Nós queremos lembrar, sim, nós fizemos várias reuniões no nosso sindicato, nosso jornalista Bessa, o Sapão, outros companheiros da nossa diretoria, nós estamos focados nisso. A gente queria só terminar as eleições, né? Terminando aqui as eleições, mês de junho, posse. E no mês de julho em diante nós já vamos começar a preparar, inclusive, um calendário, né, de atividades até culminando com o dia 23 de setembro. E a gente quer fazer toda essa retrospectiva da história dos presidentes sindicatos, das pessoas que influenciaram, que também não foram presidentes, igual o Cicotti, nunca foi presidente do sindicato. É verdade. Mas foi vice-prefeito da cidade, 2 mandatos de deputado estadual, 1 mandato de deputado federal. Assim, uma das pessoas mais, os dirigentes assim, mais autênticos que eu conheci. Então, eu estava vindo para a redação, aí eu lembrei desse presente que nós ganhamos das suas mãos, sim. Quando o 13º Congresso de História, né? Esse é um símbolo. Um símbolo, é um símbolo, né? Conta a história desse monumento, é uma réplica do que está lá no Paço Municipal. Sim. Né? Essa ideia desse monumento foi o seguinte: quando Carlos Alberto Grana, que nós apoiamos, foi diretor do nosso sindicato metalúrgico da Brosol, quando ele foi eleito prefeito aqui em Santo André, ele assumiu em 2013, né? Foi eleito em 2012, o nosso sindicato ia fazer 80 anos em 2013. E é o seguinte, quando ele assumiu, o Salles, que fazia parte da Secretaria de Cultura, e a gente, né, assim, uma ideia de ver o que nós tínhamos de monumento na cidade. Né? E ele gostava muito, era muito ligado à área de cultura, ele foi até secretário de Cultura. E aí um dia nós conversando, ele falou, você sabe o seguinte, aqui tem monumento para quase todas as representações, e dos trabalhadores não tem. Puxa, aí aquilo ali foi uma coisa que nos impressionou. Mas, olha, a gente, é verdade, mas não temos um monumento, né? Não temos nada que referencie os trabalhadores, e a ideia não foi só para o segmento metalúrgico, para todos os trabalhadores, né? E aí não tinha aqui em Santo André, não tem em São Bernardo, não tem em São Caetano, não tem lugar nenhum, não tinha lugar nenhum. Agora você tem que ter, mas... E aí foi a ideia da gente construir isso. Nós falamos, não, vamos fazer aí uma discussão com o movimento sindical, e na hora de sair dinheiro para ajudar, aí foram poucos, mas nós tivemos a ajuda da Confederação dos Metalúrgicos, da CUT, que o Grana fazia parte, do Sindicato dos Hoteleiros, e a outra parte foi o nosso sindicato que bancou, na época, R$500 mil, né? Fomos procurar a Tomiotaki, né, que indicaram para a gente, né? Acho que foi a última grande obra dela. Né? Acho que uma obra pública, assim, me parece que foi a última ou penúltima, não tenho certeza. Teria que ter um petróleo aí para dar uma petróleo para verificar. Né? Mas foi fantástico, porque aí a ideia, ela abraçou isso com uma emoção assim, muito forte, né? Ela já estava de cadeira de roda, já estava com 90 e poucos anos, né? Porque acho que ela fez 100 anos por ali, né? E aí foi uma felicidade, né? Ela indicou, inclusive, a empresa, que é de Ribeirão Pires, a Caldeira. E aí fez esse monumento fantástico. A ideia dela totalmente do infinito, das cores, ela que escolheu tudo. E a empresa que ia fazer, nós contratamos os trabalhos deles e da empresa, né? Ficou uma obra de 12 metros de altura, 15 toneladas de aço especial, a cor vermelha, porque ela escolheu a cor daqueles cortes XR3, sabe? Que é um vermelho que parece o nome em inglês, acho que é symbol, o nome é assim. Essa cor aqui vermelha, aquela cor, ela pegou o carro, né, o automóvel como, né? Como assim, exemplo, a cor, eu falei, bom, artista... E agora o trabalhador tem o seu monumento. Agora tem o monumento. Na época foi bastante polêmico, onde põe o monumento, nós brigamos para colocar ali no lugar, eles queriam colocar num lugar mais escondido e tal. Não. E quem quiser que tire agora com aquele peso não sai mais. Não sai mais não. E ganhou assim, um peso assim, público mesmo, né? E assim, eu já vi várias vezes sem referência, o pessoal vinha, tirar fotos, até um skatista famoso, que tinha o nome dele, ele veio aqui, andou, aí subiu de skate ali nesse monumento nosso. Aí ficou mais famoso ainda. Tony Hawk. Aí pegaram uma foto dele ali, dando uma... Martinha, aquela câmera é sua. Eu queria que você mandasse uma mensagem
por esse moço Adilson Torres dos Santos. Adilson Torres dos Santos é o Sapão, é o seu sucessor. Manda um abraço para ele e para toda essa categoria. E olha, a Coluna Memória e o Diário do NBC assumem o compromisso de acompanhar os preparativos para a grande festa do dia 23 de setembro. 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. O Sapão, até assim, é difícil ao mesmo tempo fácil de falar do Sapão. Um amigo, sabe, a gente conhece o Sapão aí já há uns 20 anos, ele veio quando eu assumi o mandato de presidente, ele saiu da fábrica e veio ser tesoureiro do sindicato. Eu quis copiar um pouco o João Vamiliano quando veio ser tesoureiro e deu certo, né? Os dois são do mesmo signo, e até isso astrologicamente. E é uma pessoa extraordinária, um amigo, um companheiro leal, né? Sabe, uma das coisas mais importantes quando você convive num time, numa equipe, num conjunto de pessoas, é a lealdade, né? Quando existe assim, esse grau de lealdade, você trabalha tranquilo com as pessoas, né? Porque você pode brigar, discutir, discordar, mas você sabe que dentro da lealdade. E o Sapão, ele tem essa característica, né? Todos admiram isso nele, e a capacidade política demonstrou sempre na prática, e quando você tem um cargo do peso que é presidir esse sindicato, eu tenho certeza que ele dará conta suficiente, né, pelo que já demonstrou até agora. Então, eu tenho que desejar para ele sorte, saúde, né, muita energia, né, porque a nossa categoria, tenho certeza que está muito bem representada, se Deus quiser. Nesse encerramento, eu queria passar às suas mãos esse livro, Antecedentes Históricos do ABC Paulista, 1550-1892, do Vanderlei dos Santos. Vanderlei dos Santos foi um grande historiador, meu amigo, meu irmão. Ele faleceu precocemente e a família do Vanderlei me trouxe toda a coleção de livros que ele não distribuiu. Falou, Ademir, distribua para quem você acha. Tal. Eu falei, o pessoal que for ao programa a gente vai passar. Espero que você goste. Realmente ele fala da nossa região até... Por que 1892? Quando foi instalada a Câmara Municipal. A Câmara Municipal. Primeira Câmara. Até logo depois do período de Dom Pedro, Dom né? A Pedro, República começa. Então, isso espero é que você República, goste. né? E na semana que vem a gente vai conversar com o Sapão. Vamos conversar com o Sapão, já tomou posse no dia de São João, né? Dia de São João. Vamos ver quais são os planos dele, se ele realmente vai comemorar os 90 anos ou se ele vai passar por cima dessa data. Martinha, obrigado, viu? Venha sempre. É uma satisfação muito grande. Amizade de muitos anos, a gente fica feliz. Como sempre, né? E muitos anos de vida para você. Para todos porque nós. Nós precisamos de uma pessoa da sua capacidade, do seu naipe, para nos ajudar na história do movimento aqui do Brasil, no Brasil e no nosso querido ABC. Perfeito, valeu. Obrigado, um abraço grande. Viu? Obrigado a todos.